E aí, pessoal, professor André aqui para mais uma aula de matemática. O tema da aula de hoje é áreas de polígonos, né? Então, eu vou começar fazendo uma revisão, explicando as principais, como calcular as principais áreas das principais figuras planas, né? Dos principais polígonos. E para isso a gente vai fazer uma dedução empírica. A gente vai tentar entender o porquê daquelas fórmulas, né, da área para calcular a área de triângulo, calcular a área de trapézio, etc, etc. Então aqui tem uma explicaçãozinha que fala que esse conceito de área era usado desde os primórdios da civilização. Então tem registros lá que os chineses, os babilônicos, né, muito antigamente já utilizava essas técnicas para mensurar regiões, terrenos, propriedades, né? Então vamos lá. A primeira figura, talvez a mais simples, é o quadrado, né? Então tem um quadradinho aqui, né? Eu coloquei lado, né? E como é que eu calculo a área de um quadrado? A gente fala que é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Por quê? Pensa bem, ó, se você imagina que você tem um quadrado com 5 centímetros de lado, então a altura também é 5. Então eu consigo dividir, né? Se aqui tem 5 centímetros, eu consigo dividir ela em 5 quadradinhos em que cada um tem 1 centímetro. E aí aqui também. Então, se a gente tem 5 fileiras, cada fileira, ó, 5 fileiras, uma, duas, três, quatro, 5. E cada fileira tem 5 e eu tenho 5 colunas, cada fileira tem 5 quadradinhos, 5 vezes 5. Então é lado vezes lado. É um princípio aí, vem lá da multiplicação, né? Bem elementar. Tá? Então eu fiz a continha aqui. O retângulo é a mesma ideia. Acontece que você pode ter, se eu tenho aqui 5 fileiras naquele caso, né? Por aqui, ó. Eu continuo tendo 5 fileiras, mas dessa vez cada fileira tem mais quadradinhos do que antigamente, do que na anterior. Então nesse caso aqui, cada fileira vai ter 15 quadradinhos, né? 5, 10, 15 quadradinhos. Então, mas como calcular? Eu pego a base e multiplico pela altura, né? Contar a quantidade de quadradinhos que tem aqui dentro. Opa, fiquei em cima da forma. Então, base vezes altura, 15 vezes 5, 75. Então, a área do quadrado, se você lembrar daquele conceito básico que um quadrado não deixa de ser um retângulo, então a área do quadrado é base vezes altura, é a mesma área do nosso retângulo aqui. Então a gente pode calcular da mesma forma, né? Comprimento vezes altura, ou base vezes altura. Próximo é a área do paralelogramo. Pessoal, então aqui eu tenho um paralelogramo, e o que é importante no paralelogramo é a base e a altura também, tá? Por quê, professor? Porque, pensa aqui comigo, deixa eu diminuir esse rosto aqui que está me atrapalhando. Ó, se eu... Peraí, só um minuto. Aqui, ó. Se eu pegar esse quadradinho aqui, tirar daqui e colocar aqui, ó. Vou tirar esse quadradinho daqui, tá vendo? Ó? Ele é um pedaço daqui, um quadrado não, esse triângulo. Tá vendo? Ó? Aqui tem um paralelogramo. Se eu pegar esse pedacinho do paralelogramo, tirar daqui e colocar aqui, ele vira um retângulo, certo? E esse retângulo, a gente já aprendeu a calcular a área, é base vezes a altura. A altura dá para ver aqui que é a mesma, e a base, será que a base continuou a mesma? Vamos lá. Bom, ó, a base é essa dimensão aqui de baixo, né? Que vem aqui do ponto C até o ponto D, no caso aqui do meu... Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Então o que eu estou fazendo? Estou tirando esse triângulo daqui, estou colocando aqui, e aí vai virar um retângulo. O que acontece? Se você observar a base aqui de cima, né, que é igual a de baixo, porque se não fosse igual não era um paralelogramo, se você olhar essa dimensão aqui de cima, ela não vai ser alterada. Ó. Eu mexi nela, o lado AD continua intacto, então a base continua igual e a altura também. Então a área desse retângulo, que é a mesma área do paralelogramo, é base vezes altura. Então a área para a gente calcular a área do quadrado, a área do retângulo, a área do paralelogramo
a gente não precisou de mais nada, além de uma multiplicação de comprimento vezes altura, ou base vezes altura, certo? O nosso próximo é o triângulo. Então, para eu calcular a área do triângulo, como que eu faço? Base vezes altura dividido por 2. Por que, pessoal? Por que a base vezes altura dividido por 2? Vamos lá. Vou colocar aqui, que eu acho que aqui não me atrapalha. Ah, aqui no cantinho, né? Olha lá. Então, tem um triângulo, você precisa saber a base e precisa saber a altura. Se você observar, ó, pegar aqui o vértice aqui da altura e prolongar aqui, construir um retângulo dessa maneira aqui, ó, sempre você consegue fazer isso. Você pode observar que esse pedacinho daqui e esse pedacinho daqui são congruentes, né? Então eles têm a mesma medida, a mesma dimensão de área, inclusive. Então, ó, esse pedacinho é igual a esse, e do outro lado, idem. Então esse pedacinho também é igual a esse. Formei um retângulo, e nesse retângulo o comprimento vale B e a altura vale H. Então é base vezes comprimento, ou base vezes altura, a área do retângulo. Mas lembra que o triângulo é a metade desse pedaço e a metade do outro lado? Então é a metade da figura inteira. Então você faz base vezes altura dividido por 2. Você pode pensar que um triângulo sempre você consegue calcular a área através da metade desse retângulo aí, que ajuda na construção dele. Tudo bem? Próximo. A área do trapézio. Então, o trapézio são 3 dimensões importantes: base maior, base menor e altura. Base maior, base menor, altura. A fórmula, você soma a base maior com base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Essa é a fórmula da base do trapézio. Então, ó, você tem um trapézio aqui, como que eu calculo a área? Pensa aqui comigo. Ó. Eu tenho esse aqui. Se eu pegar ele, inverter e colocar nessa posição aqui, ó, tá vendo? Então eu coloquei uma cópia dele simétrica aqui, né? Quer dizer, eu virei ela de ponta cabeça e coloquei aqui. O que aconteceu? Virou um paralelogramo. Então é um paralelogramo de base B maior, B maiúsculo mais B minúsculo, ou seja, é um paralelogramo de base B, Bzão mais Bzinho, vezes a altura, que a área do paralelogramo é base vezes altura. A base disso aqui é Bzão mais Bzinho, tá aqui, vezes a altura. Por que eu divido por 2? Porque eu não quero saber a área de 2 trapézios, eu quero saber a área só de um. Então eu divido por 2. Tá? É a área do trapézio, a gente faz assim. A última, a área do losango. Pessoal, a área do losango tem muitas maneiras de você calcular. Você pode calcular a área de cada triângulozinho aqui, ou pode fazer o conceito muito parecido com o daquele do triângulo que a gente fez. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então as duas dimensões que são importantes são essas duas aqui, ó. A diagonal maior, a diagonal menor, tá? Se for um quadrado, né? Aí também é um losango e aí as duas diagonais são iguais. Você traça um retângulo e aí é o mesmo conceito lá de trás. Esse pedacinho é igual a esse pedacinho é igual a esse pedacinho é igual a esse e esse pedacinho é igual a esse. Como eu calculo a área do retângulo? Base, que é Dzão, vezes altura, que é Dzinho, tá? Por que eu divido por 2? Porque eu tenho aqui o losango dobrado, desculpa o erro. Pessoal, algumas dicas aqui. Muitas situações, muitas vezes, por exemplo, aqui no trapézio, ele vai pedir para você calcular a área, mas ele não vai te dar a altura, ele vai te dar esse lado aqui. Você consegue calcular a altura pelo seno desse ângulo, né? Cateto oposto pela hipotenusa, ou usando um teorema de Pitágoras aqui, porque a altura sempre é perpendicular à base, né? Idem para o trapézio. Cadê o trapézio? Idem para o trapézio, às vezes ele vai te dar esse lado aqui, aí você vai precisar calcular a altura, tá? E outras situações são essas aqui, por exemplo, ó, você tem figuras que não são exatamente aquelas que eu acabei de citar para vocês, mas que se você fracioná-las, né, decompor, a palavra certa, se você procurar, é decomposição de áreas, você consegue transformar a figura original em várias figuras menores, ó, e calcular a soma delas, tá? Ou às vezes você pode decompor a figura ou pode construir uma maior, né?
Aqui nesse caso também não, aqui é mais fácil eu fazer assim, né? Ó, calcular a área desse pedacinho aqui, né? Depois desse pedacinho aqui, aqui um retângulo, outro retângulo, um trapézio, um triângulo, tá? Fazer e fracionando de acordo com os dados que você tem, tá bom? Porque não adianta também eu querer fazer, por exemplo, eu querer dividir isso aqui assim, se eu não prestar atenção nos dados. Às vezes, você tem que fazer isso, né? Ou talvez fique mais fácil, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês tem que encontrar figuras mais simples. Não adianta querer calcular a área de tudo de uma vez, tá? Às vezes, ele vai te dar uma figura grande dessa e vai pedir para você calcular só um pedaço. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai dar. Ó, por exemplo, se eu não tenho esse pedaço aqui, ele só pediu o lado de cá. Como que eu calculo? Como que eu calculo só esse pedaço? Eu teria que fazer esse risco que eu tinha feito aqui. Ele quer saber só esse lado. Você traça e divide em duas partes. Nosso material apostilado tem muito disso. Você tem que calcular por decomposição ou por composição de áreas, certo? Às vezes você não vai diminuir. Você não vai decompor pedacinhos. Às vezes você pode fazer isso aqui, ó. Você pode traçar uma coisa maior, calcular a área do maior e depois subtrair dos menores. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos aí, até a próxima aula.